Meus amigos, essa aplicação na sutura coronal de mais ou menos 3, 4 ml pelo meu tamanho, e essa sutura permite melhoria da memória. Gente, quando é que o sistema nervoso autonômico entende o verdadeiro estágio do ser? Muito mais do que o ter, muito mais do que o estar, porque o estar é uma questão que vai desde da ética até a questão com os costumes. Quando é que o sistema realmente se entende? Então, nessa gota, eu gostaria de contar uma história para vocês que aconteceu comigo, bem interessante, para que vocês possam entender como o sistema funciona. Por isso eu vou pedir, roda a vinheta, Isabela, nesse momento maravilhoso da nossa história. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estar juntos. Prática da terapia neural em gotas. Cada gota dessa é uma preciosidade. Cada gota dessa faz com que você entenda um pouco mais acerca de você mesmo, para que você possa perdoar você e o seu próximo, para que você possa encontrar o seu Criador. Estava eu nos idos de 1987, eu tinha mais ou menos acabado a faculdade, eu tinha meus 22 anos, talvez, 21 para 22 anos. 86 para 87, eu terminei a faculdade em 86, em 87, eu resolvi ser militar, então fiz as provas todas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na Marinha eu fiquei em 4º lugar para 7 vagas, 7 vagas, e na Aeronáutica fiquei em 1º lugar. Muito bem. Era interessante que era muito difícil ver uma pessoa da minha cor tirar um lugar tão interessante como esse, né? No meio de um concurso extremamente disputado, você é bem colocado, as pessoas te olham meio, quem é esse cara? Né? No passado, a ciência dizia que o cérebro dos negros era menor, né? Então, o que eu vou dizer acerca de Pelé, Tiger Woods, Michael Jordan, acerca dos cientistas pretos todos? O que eu digo acerca dos economistas? O que eu digo acerca dos advogados, dos juízes? As pessoas se fiam muito no que elas acham com relação a manter o seu status quo. Eu tinha passado no concurso, na prova teórica, e fui para a entrevista na Marinha. Cheguei eu com meu terninho, minha gravata, né? E na minha frente tinham 3 oficiais, um capitão de mar e guerra e 2 capitães de fragata, que seriam um coronel full e 2 tenentes-coronéis. Todos eles brancos, de olhos claros. Eu sentei diante deles e disse: olá, senhores, bom dia. Primeira pergunta que eles me fizeram não foi acerca da minha família, o que eu achava da Marinha, o que eu estava fazendo ali. Eles perguntaram assim: você acha que a Marinha é preconceituosa? Eu achei aquela pergunta meio estranha, até porque meu pai era da Marinha e meu pai foi um dos primeiros oficiais negros, dos primeiros oficiais pretos na Armada. Quer dizer, ele era um alfa-alfa, ele era um auxiliar da Armada, mas mesmo assim foi um dos primeiros oficiais. E aquela pergunta me deixou intrigado. O que essas pessoas querem na realidade? Pensei eu. Então eu dei a resposta que meu pai havia me ensinado com a vida. Eu disse assim: senhores, o tataravô de vocês, o tataravô dos senhores, talvez tivesse escravo. E quando se tem escravo, quando se fala de escravidão, escravo não é uma coisa boa. Ninguém permitiria que sua filha se casasse com um escravo. O trisavô de vocês, dos senhores, deixou para os senhores que escravo continua sendo uma coisa não tão boa. A abolição vem e o escravo, a escravidão está ligada à cor da pele. A gente vê o bisavô dos senhores,
que deixou para os senhores, seus oficiais superiores, e deixou para os senhores uma educação, o avô dos senhores e o pai dos senhores. Deixou para os senhores educação e cultura. O meu tataravô era escravo, ou melhor, escravizado. Então, eu não posso dizer que ele tenha deixado muita coisa para o meu trisavô, para o meu bisavô, para o meu avô. O meu avô deixou para o meu pai uma coisa chamada dignidade. Meu pai deixou para mim, além da dignidade, o esforço, e ele dizia assim: você pode tudo, você é capaz. Então, se eu estou aqui diante dos senhores, é porque realmente eu estou por mérito. Eu pergunto aos senhores, na realidade, será que o ensino do trisavô dos senhores não está batendo aqui agora, nesse momento? A pergunta que não quer calar é, se realmente o preto não é bom, e isso vem durante várias famílias no Brasil e na América, o que dizer com relação a mim, por exemplo, que estou aqui diante dos senhores? O que eu posso dizer é que a instituição Marinha nunca foi preconceituosa. Hierarquia e disciplina e as leis militares não permitem isso. Mas as pessoas que fazem a Marinha podem ser, e eu não vou discutir isso, cada um faz o que quer. Não precisa dizer que eu não passei, né? De quarto lugar, eu caí para, sei lá, 17º. Bom, isso é maravilhoso. O sistema nervoso autonômico responde na altura, na mesma moeda, da altura certa de um homem, da estatura de um homem. Quando eu respondo isso, eu já sabia que não ficaria, não tinha a menor chance. Tanto que não passei ali, não passei na aeronáutica, de primeiro lugar caí, sei lá, para 20º, mas no outro ano eu fiz para o Exército, Marinha e Aeronáutica. E no Exército eu fiquei em segundo lugar na minha especialidade, sem ser especialista. E eu, entendendo isso, no Exército, comecei a desenvolver um trabalho em periodontia, fiz um mestrado, fiz um doutorado. E anos depois, uns 10 anos depois, a Marinha não tinha, na época, costume de chamar oficiais do Exército para dar aula. E um dos oficiais do Exército convidados para dar aula fui eu. 10 anos depois, eu estava de frente para a instituição que me fechou as portas, não tem problema, porque não é a instituição, são os homens que a fazem. E eu estava lá, e eu contei essa história. E eu falei assim, gente, 10 anos depois, eu estou aqui para dizer para vocês das possibilidades infinitas da vida e que o sistema nervoso autonômico é capaz de entendê-las, é capaz de vivenciá-las, é capaz de fazer a diferença. Por isso a terapia neural, que é, em última análise, o elemento do mainstream médico que trata do sistema nervoso autonômico, ela entende. O terapeuta neural precisa entender. Em última análise, a importância do sistema e a importância dele estar íntegro para que as respostas possam vir na cara. Terminei meu tempo do Exército há quase 10 anos. Hoje sou um oficial da reserva, um coronel full, equivaleria àquele capitão de mar e guerra lá sentado. Continuo o meu trabalho, mostrando para as pessoas que a importância de conhecer-se a si mesmo, a importância de perdoar-se a si mesmo e aos outros. Esses jovens, aqueles senhores que me barraram, não tenho nem noção de quem foram, porque já perdoados já foram há muito tempo, de maneira que eu possa encontrar o Criador e fazer diferença na vida dos outros. Isso é terapia neural. Obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar com vocês. Isabela está colocando aqui, ó, os livros, os cursos. Dê o seu joinha, aperte Smash your Thumb, aperte lá o like. Se não gostou também, aperte o dislike e indique o seu pior inimigo, né? Se gostou, indique para o seu melhor amigo. E a gente vai estar junto, se Deus quiser, na próxima prática da terapia neural em gotas. Muito obrigado.